Você já pensou se a gente conseguisse produzir todo o alimento que precisamos no nosso próprio quintal ou na nossa própria escola? Autossuficiência alimentar, tema desse episódio, tem a ver com autonomia para a produção de alimentos, mas também com acesso a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente e sustentável. Esse tema passa pela coleta, armazenamento e troca de sementes, pela produção de mudas e pelo domínio de tecnologias que nos permitem produzir de forma variada e eficiente, mesmo que em pequenos espaços de terra. Importante, né? É desses assuntos que vamos tratar logo a seguir. Vamos ver quais casos temos para contar e quais tecnologias podemos aprender? Quando você pensa em segurança alimentar, é o cotidiano da sua vida, né? Não é uma coisa assim específica, só na produção, só na forma de você fazer o alimento, né? Não é só você pensar assim, não, eu não vou alimentar produtos que têm origem química. A própria forma de você guardar os alimentos, né? Também. Tudo aquilo que você tem o conhecimento, né? Que pode estar prejudicando a sua saúde, entendeu? Você procurar evitá-la. Da questão também de proteção à própria semente, quando a gente fala semente crioula, né? Que é uma semente da região, que o próprio agricultor já tem conhecimento sobre ela, tem todo domínio sobre ela. As sementes crioulas, que a gente chama, são essas sementes que as famílias vêm usando ao longo do tempo, da vida, das décadas, séculos, né? E que elas vão passando de geração em geração. Não são propriedade privada, elas são um domínio cultural. Se a semente não tiver resistência, por exemplo, a uma praga, vamos dar um exemplo, um milho. O milho que não tiver resistência a ficar no paiol e resistir um pouco mais ao caruncha vai se extinguir. Então, um milho crioulo, por exemplo, às vezes ele vai demorar mais tempo para produzir, pode produzir em menos quantidade, pode, mas ele vai ser um milho que vai durar mais tempo, muitas vezes, lá no paiol, lá para o agricultor. Isso para o agricultor é importante. Ele vai ser um milho que ele pode usar para comer ou ele pode plantar. O que não acontece com muitas dessas sementes comerciais, né? Quando você compra uma semente, por exemplo, às vezes ela só serve para você plantar e colher o grão. Você não consegue fazer semente com ela, porque ela é um híbrido, por exemplo. Quando você planta um híbrido, o que vai vir depois você não sabe qual é a condição de produção daquele milho. Pode ser uma coisa muito boa, mas pode ser uma coisa que não dá resultado. Na verdade, dentro da biodiversidade, você tem sementes sendo produzidas o tempo todo, né? Só que tem algumas épocas que isso acontece com mais força. No nosso caso aqui, que é uma região seca, nós temos uma concentração de sementes justamente agora, nessa época que antecede as chuvas. Porque as plantas, elas se adaptaram, não foi à toa, né? Elas têm que aproveitar o período de chuva para poder ter chance da sua semente virar uma outra planta. Então, se você observar, grande parte das plantas, mesmo com a loucura da seca, agora elas estão com semente, flor e semente. Você tem as introduzidas, né? Albizia labeck, você tem a leucena, tem outras plantas que estão todas com semente prontas para poder ser colhidas, né? E o que é uma semente colhida? É a semente que a planta já disponibilizou ela, porque enquanto a planta não deixar, por exemplo, a manga, enquanto a manga não estiver madura, a semente não está pronta. No caso das sementes nativas, exige um cuidado maior, mas tem muitas sementes, principalmente as plantas que chamam de pioneiras, né, aquelas que chegam primeiro, que ocupam os espaços mais difíceis, elas já têm muita semente, as sementes delas são muito fáceis de germinar, elas não criam muito porém, né? Agora você pega um piquezeiro, que é uma planta já de mau porte, de um ambiente mais secundário, clímax lá para frente, ele já tem uma exigência maior, ele não vai, a semente do pique ela não germina em qualquer ambiente, ela exige uma condição específica para isso, né? É muito importante, né, que a gente esteja atento aí às organizações, os próprios agricultores, no sentido de fazer a multiplicação dessa ideia, né, dos guardiões de semente, porque isso no futuro, né, com certeza é que vai garantir essa segurança alimentar e nutricional e a própria permanência do agricultor também no campo, né? Isso vai influenciar muito, né, para que ele possa lá ter as condições mínimas, né, e uma dessas condições mínimas é a semente boa para ele poder dar continuidade, né, à sua produção, né, às suas atividades rurais. Quando se falava de produzir semente, né, fazer casa de semente, né,
A gente tinha na cabeça sementes de alimentos, né? Feijão, arroz e outros produtos, né? E agora a gente já aumentou uma dimensão maior, né? Dessa importância de coletar sementes, né? Nativas, né? Também a semente de árvores, semente frutíferas, né? Porque a gente sabe que tem que ter esse equilíbrio, né? Não adianta você só pensar na produção alimentícia, que não tem também a produção da floresta. Então é um dependendo do outro, né? Agora, vamos conhecer o Valteir, que vive na comunidade Caldeirão, em Itinga, Minas Gerais. Há muitos anos, ele faz um trabalho de proteção das sementes e, mais do que isso, compartilha sua sabedoria e experiências com outras pessoas. Valteir movimenta um banco de sementes que foi construído na sua casa, guardando e incentivando a troca das mesmas em sua região. É o melhor guardião de sementes da região. Sua fama vai longe. Perto de você, existe um banco para a troca de sementes? Ou um guardião como ele? Aquela pessoa que leva um vidro, né? Ele leva um vidro de 200 gramas, aí ele devolve 2, né? Aí ele planta, né? A Sandra lá, quando ela mesmo que ela acaba de plantar lá, o dela, ela pega a raça da semente, aí ela vem aqui, pega emprestado, torna de devolver de novo. E aí ainda volta a gente pro banco de semente aqui ainda. O trabalho dele foi importante, é importante porque a distância que ele vai, né, que ele vem, né, atrás de sementes. É uma ótima pessoa e muito inteligente, né? Tudo que eu sei hoje sobre a semente eu devo muito a ele, foi ele que, né, passou para mim. O Banco de Semente começou aqui, foi em 2007, né? Em 2006 a gente fez a primeira reunião aqui na comunidade Caldeirão. Foi lá na casa de Dona Júlia, 57 famílias, apresentou em várias outras comunidades. Aí eu comecei do lado de uma casinha, num convênio, e comecei a guardar aquela semente, né? E aquela semente virou um projeto que nós temos hoje nas várias comunidades. Aí em 2011 começou a funcionar todos os trabalhos na comunidade. Esse perfil de pessoa, né, de agricultor que guarda, que cataloga, que troca, que estuda sobre aquilo, né, é importante, né? E ele acabou virando uma referência de um exemplo para essa prática, né? Esperamos, acho que mais agricultores se inspirem nesse modo de viver, que eu acho que foi isso que aconteceu. Ele tem um modo de vida que é baseado nessa construção, né? Ele assumiu isso aí como a missão dele, né? Que é ser um guardião, né? Um guardião que é aquela pessoa que, primeiro, ele entende, ele busca aprender e ele compartilha, né? E Valteir, ele em Itinga faz isso, ele faz trabalhos, não só ele sozinho, né? Ele se articula com outros agricultores, com parceiros para fazer as coletas, para conhecer sobre as sementes, né? Resgatar dos mais velhos informações sobre elas, né? Coletar, né? Porque isso é uma coisa importante, né? A pessoa que é guardião de semente, ele precisa de entender a natureza, ele precisa de estar mais conectado, né? Teve gente que chegou e falou que eu fortalecendo aqueles momentos, que agora ele está vendo que a semente crioula, ela é a grande paixão para eles hoje. Você é um cara realizado? Sim. Graças a Deus. Todos nós sabemos que sem semente você não tem continuidade da vida, né? Em todos os sentidos, né? Se você quiser ter a chance de recompor algum lugar, você tem que ter semente, né? Para algumas civilizações a semente era mais importante do que ouro, né? Porque era a chance de você ter o gás do milho, né? Aqui na América Central, né? E outros lugares do mundo, nas próprias pirâmides do Egito se guardava sementes estratégicas, porque ela que permitiria ter cultura em outro lugar, né? Se morresse tudo, as plantas, se não tivesse semente para recomeçar, como é que você faria, né? Quem quiser fazer o trabalho de começar a produzir semente muda em casa, pode começar com as próprias sementes que utiliza no dia a dia. Que sementes são essas? As sementes das frutas que você come, da laranja, de outras frutas, do limão, começa por aí. Você plantou de um jeito, não deu certo, não, você experimenta de outro, você molha todo dia, não brotou não, ou então perdeu a semente. Assim, na dúvida, plante, colete as sementes, experimente as mudas, seja destaquia, semeadura, alporquia, plante, experimenta. Que você vai aprender com o jeito que a planta vai desenvolvendo. Aí as pessoas deixam de experimentar, aí também não acontece, nunca vai
replantar, né, recuperar onde precisa, porque não tem coragem de experimentar. Eu acho que a gente precisa ter coragem, né, e enfrentar as coisas, experimentar. É para isso que a gente está aqui, para aprender sempre, né? Bem, para fazer uma muda, produzir uma muda em casa é muito fácil. Você pode pegar qualquer recipiente, ou no caso aqui nós vamos usar uma caixinha de leite, aí a gente corta ela, mais ou menos aqui nessa altura. Qualquer criança pode fazer, né, com a tesoura sem ponta. Aí nós vamos cortar as 4 pontinhas delas aqui, para a água não encharcar a muda e ela não morrer afogada, né, para a água sair. Aí nós vamos pegar um pouco de terra comum, misturar com adubo. No caso aqui nós estamos usando esterco de vaca, mas pode ser composto, resto de casca, né, de cozinha. Fazer uma terra bem fofinha para a planta, para o filhotinho, né, a muda poder se desenvolver. Nós vamos encher a caixa. Aí nós vamos escolher algumas sementes. Hoje nós vamos colocar a de caju. Antes de colocar ela é bom deixar um dia dentro d'água para ela quebrar a dormência, né, que a gente fala. Para ela absorver um pouco de água para nascer mais rápido. Depois é só regar um pouquinho. Tá pronto. Aí molha mais ou menos 2 vezes por semana. Que aí você vai acompanhar ela brotando. É muito bom quando a gente consegue ver uma coisa que você cuidou e ela brota, produz frutos, assim, a satisfação, a felicidade. A criança, por exemplo, precisa trabalhar até a autoestima, né? A pessoa está com a estima baixa, aí você trabalha em uma oficina com ela de semear, aí a pessoa vê a coisa brotando, a pessoa fica feliz, muda o sentimento dela. O resultado, acabar de comprovar, eu acho que é melhor mostrar a produção, né? Nossa, aí, ó, tamanho dessa abóbora, né? Linda. Bonita, né? viu? E não só essa, tem mais também. E no nosso dia a dia nós trabalhamos isso também, não só aqui no Sítio Maravilha, e trabalhamos com as famílias, que é como que nós podemos ter um quintal também, um quintal maravilha, né? O que é esse quintal? É um quintal que produz, reaproveita tudo, você reaproveita a água cinza, reutiliza, né, as águas da pia, essa água vai para o circo de bananeira, você pinta a sua casa com a tinta de terra, que é uma tinta que ela não tem nada de químico, é uma tinta saudável, né? Uma tinta que o cheiro dela não te incomoda, além de ser belo, bonito. Além do cuidado com o quintal, você cuida da sua família, porque você começa a produzir seu alimento em quantidades menores, mas que colore a sua comida. E se for um quintal um pouco maior, você pode criar seus animais, pequenos animais, por exemplo, galinha, codorna, reutilizar aquele esterco fazendo o composto. O Quintal Maravilha é um pouco disso, um conjunto dessas tecnologias, que aí a gente já vem com essa questão da segurança alimentar. Eu sei o que eu como, de onde que vem, inclusive a semente que eu uso, eu já sou capaz de produzir. E isso a gente vivencia aqui. Antes, eu não tinha hortaliça, né? Eu mexia mais com lavoura. Aí, assim, que depois que eu aprendi, né, do projeto que eu parti para a hortaliça. Então, a hortaliça para mim dá mais renda do que a lavoura, né? Que o plantio da roça tem o tempo certo de você estar fazendo, né? Aí, no intervalo da flor, do milho, do feijão, aí falta a chuva, aí você quase não tem renda. E a hortaliça não. Por ano aqui nós tiramos 5 safras de hortaliça. E além do quintal, a gente vai ampliando um pouco com a questão dos experimentos dos espaços agroflorestais. O que é uma agrofloresta? Ou floresta de alimentos, né? É como que a gente planta sem cortar as árvores nativas. Você faz pequenas podas para controlar as galhas e para os raios solares entrarem, né? Que a árvore precisa disso. Nós todos precisamos. E a gente vai intercalando, né? Inicia conforme o terreno, você planta lá, entra com as pioneiras,
onde já tem a nativa, você prepara o terreno, agora já introduzindo as frutíferas, alguns alimentos menores, igual o abacaxi, lá na Chapada dá muito certo, o próprio piqui. Enquanto a nativa está pequenininha, as árvores medianas chegaram para proteger a nativa até ela ganhar força para crescer mesmo, que depois vai produzir, vai proteger as frutíferas, que não precisam de sol o tempo inteiro, mas precisam de sol um pouco. E esses sistemas agroflorestais hoje, né, chegou, né, virou fama aí como agricultura sintrópica, né? Ele é uma possibilidade, que é você criar uma super diversidade no espaço, meio que aprender com o que a natureza mesmo faz. Ela faz isso, a natureza ela não ocupa só uma planta, ela tem várias. Você pega uma árvore dessa aqui, por exemplo, você tem o cajueiro aqui, você tem essa outra planta aqui que é uma aroeirinha, tem outra aqui embaixo, quer dizer, cada uma delas está ocupando um extrato, né? Tem os capinhos mais ralos embaixo, mas você imagina isso de forma mais ampla. Então, você teria condição de produzir no meio da mata caju, produzir manga, mas produzir também madeira. Aqui no espaço vazio você pode produzir hortaliça, pode pensar na criação de pequenos animais. Quer dizer, no modelo agroflorestal você permite fazer vamos dizer assim, esse enriquecimento das áreas de chapada. E aí vai. E o homem entra aí mais como um condutor. Agora, vamos conhecer um jeito bacana de aplicar os princípios da permacultura. Os campos agroecológicos são um modelo de produção coletiva que inclui diversos cultivos, o uso de sementes crioulas ou híbridas, a policultura e o manejo de podas. É uma roça diversa, onde cabe milho, abóbora, grãos, mas também frutas e hortaliças, tudo junto e em harmonia. Ainda, inseridos na lógica da permacultura, esses campos também estimulam a participação de todos, a valorização das mulheres e dos jovens, preço justo dos produtos, a recuperação de solos e de vegetação e a gestão eficiente e comunitária da água. Quem descobriu esse jeito de cultivar está bem satisfeito e não quer parar não, viu? Vamos mostrar alguns depoimentos do pessoal lá de Arari, cidade maranhense. Lá, eles estão trabalhando juntos em diversos campos como esses, além de outras atividades comunitárias que têm melhorado a vida de diversas comunidades e cerca de 180 famílias. Depois que entrou esse campo, eu aprendi muito mais. O trabalho que nós fazemos no campo, nós plantamos arroz. Trabalha com abóbora, trabalha com feijão. Agora nós já temos um bom plantio de banana. Plantei macaxeira, nessas 9 fileiras de macaxeira, eu colhi 2.061 kg de macaxeira. Já está cheio de novo e eu já estou arrancando novamente. Cortamos uns quase 3 mil quilos de arroz. Até hoje nós ainda vem comendo desse arroz. Para minha casa eu cheguei a levar 7 sacos de arroz, de 45 quilos cada saco. Tem os nossos amigos que trabalham com nós, que nós somos uma equipe. A gente trabalha aqui também só com produto orgânico, ninguém não trabalha com veneno. Tudo é um produto de alta qualidade. Esse produto nós vamos vendendo e comendo, vendendo e comendo, dando para quem não tem. Porque a gente cresceu mais a renda, porque a gente bota feijão, a gente bota o abóbora, a gente bota o arroz e tudo dá uma boa renda para a gente manter a família da gente. Para a nossa família foi uma coisa maravilhosa, que é uma coisa que a gente não está comprando, está saindo do suor da gente, que a gente está trabalhando e está gostando. Passou foi ano, a gente comendo arroz em casa através disso daqui. A expectativa é que cresça mais grupo, mais produção. O objetivo é a gente continuar e ter uma boa renda através disso daí, né? Enquanto eu tiver vida e estiver por aqui, eu pretendo trabalhar. Nesse episódio sobre autossuficiência alimentar, tratamos da proteção das sementes e produção de mudas. Conhecemos um guardião de sementes crioulas e ainda entendemos o que a prática em um campo agroecológico, lá em Arari, Maranhão, trouxe de benefício para famílias participantes.
Eu colhi 2.061 kg de macaxeira, já está cheio de novo e eu já estou arrancando novamente. Cortemos quase 3 mil quilos de arroz. No próximo capítulo dessa série, a gente vai falar de segurança hídrica, abordando tecnologias relacionadas à água, como a cisterna de placas, o cercamento de nascentes, tecnologias de monitoramento e de melhoria de qualidade da água para consumo, e até técnicas produtivas que aproveitam literalmente cada gota de água disponível. Estão ansiosos para o próximo episódio? Então continue ligadinhos nessa série especial do nosso canal Sempre, um canal para todos. Estamos chegando ao final de mais um episódio da série Educação no Campo. Por acaso você já tinha pensado na possibilidade de atingir a autossuficiência alimentar produzindo no seu próprio quintal, ou na sua propriedade rural, ou até mesmo na sua escola? E nas estratégias para garantir o nosso direito de produzir todo o alimento que precisamos? Pela coleta de sementes, pela produção de mudas, pelo cultivo eficiente de nosso alimento? Pois é, a gente vai puxando o fio e vai chegando na base da questão, né? E para terminar, como não poderia deixar de ser, deixamos algumas perguntas para vocês. Sua família produz tudo o que precisa para se alimentar? Se não, falta muito? O que falta fazer junto com a sua família para caminhar em direção à autossuficiência alimentar? O que falta fazer na sua escola para caminhar em direção à autossuficiência alimentar? Trabalho prático 7. Faça uma gincana para arrecadar sementes crioulas na escola e comunidades do entorno. Guarde por tipos em garrafas PET e funde uma casa ou banco de sementes para futuras trocas. Trabalho prático 8. Produza 5 tipos diferentes de mudas e dê início a um mini viveiro de mudas num lugar adequado, com sombra. A gente espera que depois desse programa fique mais fácil pensar e agir sobre essa questão. Segue com a gente e até a próxima!